Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos resolver uma questão de estequiometria que caiu no vestibular da Unesp, pedida pela professora Isabel Cristina, lá de Minas Gerais. Um abraço para Isabel. O valor considerado normal para a quantidade de ozônio na atmosfera terrestre é de aproximadamente 336 UD, unidades Dobson, o que equivale a 3,36 litros de ozônio por metro quadrado de superfície ao nível do mar e a 0 graus Celsius. Perceba que esse ao nível do mar é uma atmosfera de pressão e a 0 graus Celsius estamos falando das CNTP, né? Letra A. Calcule a quantidade de ozônio em número de mols por metro quadrado nessas condições aí que ele deu. Aqui, pessoal, para a gente fazer a letra A, a gente tem que atentar para o volume de ozônio que foi dado no enunciado, 3,36 litros. E lembrar o quê? Que 1 mol de qualquer gás na CNTP, que são as condições que nós temos, né, ocupa um volume de 22,4 litros. Se ele aqui deu um volume de 3,36 litros, nós vamos ter, então, como resposta 0,15 mol de ozônio por metro quadrado. Tudo bem? Vamos agora à letra B. Sabendo que um átomo de cloro pode reagir com 100.000 moléculas de ozônio, um dos processos responsáveis pela destruição da camada de ozônio, qual a massa de cloro em grama por metro quadrado suficiente para reagir com 2/3 do ozônio nessas condições? Então vamos lá, pessoal. Aqui ele nos deu a seguinte informação: um átomo de cloro pode reagir com 100.000 moléculas de ozônio. E a pergunta dele é qual é a massa de cloro. Então a gente vai ter que começar resolvendo essa letra B achando a massa de um átomo de cloro. Como é que a gente faz isso? 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro é a massa molar dele, 35,5 gramas, tirou da tabela periódica. Um átomo de cloro, então, pesa X, que dá 5,9 vezes 10 a menos 23 gramas de cloro. Muito bem, achamos a massa de um átomo de cloro. Vamos agora ver qual é o número de moléculas de ozônio que nós temos para reagir com o cloro. Como é que nós vamos fazer isso? 1 mol de ozônio equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de ozônio. Esse número que eu coloquei em vermelho, 0,15 mol de ozônio, é o número dado lá da letra A, é a resposta da letra A, é a quantidade de ozônio que nós temos. 0,15 mol de ozônio, você vai ter X moléculas, aqui então você tem 0,9 vezes 10 a 23 moléculas de ozônio, que vão ser destruídas pela reação com cloro. Aqui vocês têm que atentar para um detalhe, que ele quer saber a massa de cloro suficiente para reagir com 2/3 do ozônio que foi dado. Então, essa é a quantidade total de ozônio. A gente vai ter que calcular 2/3 dele. Dividindo aqui por 3, multiplicando por 2, você vai ficar, então, com 0,6 vezes 10 a 23 moléculas de ozônio que vão ter que reagir com cloro. E como que nós vamos terminar o problema, pessoal? Aqui, agora, a gente vai calcular a massa de cloro, que vai reagir com essa quantidade total de ozônio. Veja só, então. Você sabe que um átomo de cloro reage com 100.000 moléculas de ozônio, ou seja, 5,9 vezes 10 a menos 23 gramas de cloro, essa aqui é a massa de um átomo de cloro, correto? Então, em vez de um átomo de cloro, eu posso botar a massa dele. Isso reage com o quê? 100.000 moléculas de ozônio. Se você quiser facilitar aqui, bota 10 à quinta. X gramas de cloro vai reagir com o quê? 0,6 vezes 10 a 23 moléculas de ozônio, que é a quantidade total de ozônio que nós calculamos. A resposta aqui, então, dá 3,54 vezes 10 a menos 5 gramas de cloro. Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários perguntas, que iremos ajudar. Um grande abraço, Isabel!